Canal Escute Áudio Novel. Se inscreva. Novel Teoria Fanfic. Naruto, o demônio de olhos brancos. Capítulo 131. Mesmo no inverno não neva na terra da chuva. No início do inverno, cai uma chuva congelante, formando uma fina camada transparente de gelo no chão e nas árvores. Em toda parte, o gelo está vermelho claro, congelado com o sangue do shinobi. Em vida, eles lutavam entre si e na morte seu sangue se misturava. Talvez a paz entre os shinobi só possa ser alcançada na vida após a morte. Tarde da noite no acampamento Konoha na terra da chuva. Yuto sentou-se perto do fogão, aquecendo-se. Shinobi precisam comer e se vestir e em climas frios, frequentemente usam chakra para gerar calor estimulando suas células. É claro que como vice-comandante, Yuto vivia confortavelmente mesmo na linha de frente. Konoha lhe fornecia bons suprimentos. Ele jogou uma batata no fogão, fazendo voar faíscas. Em seguida, acrescentou várias almôndegas de carne e temperos. Eram semelhantes às rações militares de sua vida passada, só precisavam ser aquecidas. A equipe de logística sabia que a comida do Yuto era tão ruim quanto estar sob o selo dos 4 símbolos. Então prepararam especialmente para ele algumas almôndegas de carne e legumes semi-prontas. Quando trabalhava até tarde, ele podia simplesmente colocá-las no fogão. O sabor era razoável, pelo menos melhor do que o da sua própria comida. Toque, toque, toque. Alguém estava à porta. Entre, disse Yuto sem levantar os olhos. Yuto-kun, está jantando? Minato apareceu, sentando-se perto do fogão. Minato-senpai, quer um pouco? Ofereceu Yuto. Claro. Minato sorriu calorosamente. Vamos comer e conversar. Depois de um tempo, quando a MRE ficou pronta, eles comeram diretamente ao redor do fogão. Que conveniente, disse Minato, dando uma mordida em um bolinho de arroz. Devo pedir à equipe de logística para preparar alguns para mim também. Lembro que você cozinha muito bem. E a Kushina-senpai não está aí com você? Não temos muito tempo. Minato balançou a cabeça. Falando em assuntos sérios, Yuto-kun, a vila quer que você retorne. Eu? Existe alguma missão? O Ambu que entregou a ordem do Hokage não mencionou nada sobre missões. Portanto, deve ser um rodízio normal. Yuto calculou o tempo e suspirou. De fato, é hora de voltar. A batalha do cerco do Deus da Lua havia terminado há quase meio ano. O mundo shinobi entrou novamente no inverno, e o ano 57 de Konoha estava chegando ao fim. Em menos de um mês, seria ano novo. Yuto estava na terra da chuva havia quase 9 meses. Mesmo sendo vice-comandante, era hora de retornar à vila para descansar. Yuto-kun, não se preocupe com a frente ocidental. Depois que você voltar, Jiraiya-sensei assumirá o comando. O ferimento de Jiraiya-sama está curado? Quase. O sensei não consegue ficar parado. Ele tem passado horas relaxando em fontes termais na terra das águas quentes, dizendo que isso melhora seu humor e acelera sua recuperação. Hahaha. Isso me lembra o Jiraiya-sama. Yuto fez uma pausa e então disse, Minato-senpai, lembrei agora mesmo, você parece ter algumas vagas para promoções especiais. Essas vagas foram destinadas aos seus 3 alunos. Eu os informei na semana passada, disse Minato sinceramente. Huri, Shizui e Mutan são todos excelentes alunos. Obrigado. Yuto suspirou internamente e entregou a Minato um pedaço de batata assada. Não é à toa que Minato conseguiu se tornar Hokage. Ele trabalhou incansavelmente desde o início da guerra, chegou a assumir o comando quando Orochimaru estava em apuros. Transbordava talento e até sabia como confortar as pessoas e negociar. Os apelos para que Minato se tornasse Hokage estavam ficando cada vez mais fortes. Tanto os líderes quanto os aldeões de Konoha, assim como os guerreiros da linha de frente, apoiavam Minato unanimemente. Mas por falar nisso, Yuto-kun, disse Minato, soprando na batata antes de comê-la, o que você acha da organização Akatsuki? Eles representam uma grande ameaça. Com o Rinnegan e a liberação de Madeira, nutrem uma hostilidade extrema em relação à vila. Sim, o Rinnegan já é assustador, e agora ainda tem o estilo Madeira. Kitsu Yoshihiro, sua fama está crescendo. Minato-senpai, a Megakuri e Akatsuki são ameaças significativas, disse Yuto, como um jovem protetor preocupado da vila. Talvez devêssemos declarar guerra a eles. É difícil. Pensei em usar o deus voador do trovão para me infiltrar, mas a Megakuri é muito fechada e misteriosa. Minato sorriu de repente. Recentemente, alguns figurões sugeriram usar Jinchuriki para destruir a Megakuri. Ele ainda sorria, bonito e gentil, mas o sorriso era frio, reprimido pela raiva. Yuto ergueu uma sobrancelha, sabendo que mencionar Kushina irritaria Minato. Devo investigar quem sugeriu isso quando voltar à aldeia? Obrigado, Yuto-kun. O fogo no fogão parecia ainda mais quente. A troca de benefícios não distancia as pessoas, mas as aproxima. Os dois conversaram por um longo tempo até que a lenha se esgotou, e Minato finalmente foi embora. Yuto encostou-se à porta, observando sair. O acampamento de Konoha estava movimentado como sempre. O garoto observava o esquadrão shinobi em patrulha, o brilho em seus olhos oscilando. Após a batalha do cerco do Deus da Lua, a Terra da Chuva entrou em um longo impasse.
Os países do fogo, da terra e do vento lutaram entre si. Embora Megakuri interferisse ocasionalmente, a situação geral era relativamente estável, com as principais vilas Shinobi trocando vidas de forma programada. Tsunade retornou a Konoha 4 meses atrás, encerrando o jogo secreto deles. Yuto sentiu um pouco de arrependimento, mas logo se adaptou, planejando continuar acumulando cadáveres Hyuga e criando mais máscaras de Deus para emergências. Inesperadamente, esse plano encontrou um obstáculo. A causa ainda era a batalha do cerco ao Deus da Lua. O clã Hyuga contribuiu significativamente para o plano de Hiruzen, mas não recebeu nenhum benefício. Uma importante integrante do clã chegou a desaparecer. Para apaziguar os Hyuga, o Hokage forneceu muitos recursos e fez certas concessões políticas. Uma das políticas era proteger o Byakugan o máximo possível no campo de batalha. E o desaparecimento de qualquer membro do clã Hyuga deve ser formalmente relatado pelo comandante da batalha. A intenção era controlar os Shinobis Hyuga para proteger o Kekkei Genkai da vila, mas essa política incomodava Yuto. Se muitos Hyuga desaparecessem na linha de frente, ele e Minato seriam interrogados pelo Hokage. Uma investigação minuciosa poderia revelar a traição de Yuto. Não existe muro sem rachaduras. Com esforço e consequências suficientes, usar a reencarnação do mundo impuro para investigar pode revelar a maioria dos segredos do mundo Shinobi. Por isso, Yuto teve que ser extremamente cuidadoso, diminuindo o ritmo da coleta de corpos. Mas mesmo lentamente, ele ainda conseguia coletar um pouco. Yuto tinha paciência. No entanto, voltar à aldeia pode não revelar nada. Ele ainda precisava de 2 clones. O clone Uzumaki poderia ser criado usando as células de Nagato, mas o tecido de um único Sharingan não era suficiente para criar um clone Uchiha. Para alcançar seu objetivo, ele teve que usar a máscara de Deus e sua identidade como Deus da Lua. Após refletir por um tempo, Yuto não conseguiu encontrar uma solução. Ficar preso no meio do caminho era frustrante, mas com a política de proteção do Byakugan mais rigorosa, ele precisava prosseguir com cautela. Capítulo 132. Desde o início da Terceira Grande Guerra Ninja, Yuto, como guerreiro na linha de frente, adquiriu vasta experiência. Considerando o tempo médio de sobrevivência no campo de batalha, ele era sem dúvida um veterano. No entanto, foi a primeira vez que ele deixou o campo de batalha como vice-comandante. No dia seguinte, Minato convocou uma pequena reunião com 3 vice-comandantes, incluindo Yuto. Yuto retornará à vila, e Jiraiya Sensei o substituirá. Minato foi direto ao ponto. Esta será nossa última conversa como comandantes da Frente Ocidental. Yuto voltará à vila para se reportar ao Hokage. Se você tiver algo a dizer, deixe que ele o faça. Yuto, começou o Jounin de meia-idade do clã Uchiha, por favor, avise a vila para ter extrema cautela com a Akatsuki. O estilo madeira pertence a Konoha, mas a Akatsuki o obteve, o que é um sinal muito alarmante. Yuto assentiu com a cabeça. Solicitarei ao Hokage que envie mais reforços. Antes que ele pudesse terminar, outro vice-comandante o interrompeu calmamente. Vice-comandante Yuto, talvez o senhor não tenha entendido o ponto de vista de Shin. Tsunagakuri e Iwagakuri são fortes, mas inimigos desconhecidos são ainda mais aterrorizantes. Com o desaparecimento de Shinozuki e Meiko Hyuga, o incidente envolvendo o Byakugan foi confirmado. Agora, a Akatsuki obteve o estilo madeira. Se um dia o Sharingan se voltar contra a vila, não me surpreenderia. O jovem ficou surpreso e lançou um olhar pensativo para Fujio Uchiha. O Deus da Lua já havia invadido o laboratório de Orochimaru. Na emboscada, Nagato apareceu e destruiu a formação dos 4 Yank vermelhos. Os dois devem se conhecer. O surgimento do estilo madeira na Akatsuki está relacionado ao Deus da Lua. Essa inferência era lógica. O Deus da Lua matou muitos membros do clã Hyuga e raptou Meiko Hyuga. Este era um fato inegável. Liberação de madeira Byakugan. 2 Kekkei Genkai de alto nível de Konoha foram adquiridos pelo Deus da Lua. Em seguida, será a vez do clã Uchiha? Nem mesmo as pessoas mais otimistas conseguiam negar essa possibilidade. Entendo, disse Yuto solenemente. Vice-comandante Shin, transmitirei isso honestamente ao Hokage. Os Uchiha na frente de batalha do País da Chuva precisam do apoio da vila. Essa era a verdadeira intenção de Shin. Os problemas relacionados a Akatsuki são realmente difíceis de resolver, disse Minato de repente. Sobre aquele Kitsu Yoshiro, tudo é um mistério. Nenhum dos Zambu enviados a Megakuri retornou com informações. Provavelmente todos pereceram. Parece haver uma poderosa barreira de percepção ou ninjutsu ao redor de Megakuri. Parece que somos impotentes contra a Megakuri, a menos que lancemos uma guerra em grande escala. Yuto, transmita também meu julgamento ao Hokage. A única maneira de lidar com a Akatsuki é capturar a Megakuri. Não enviem mais Zambu em missões de infiltração. Não há necessidade de desperdiçar as forças cuidadosamente treinadas da aldeia. Os 4 comandantes discutiram mais alguns assuntos antes de se separarem. Yuto voltou para seu quarto, organizou as informações e os documentos e escreveu anotações para uma transição tranquila quando Jiraiya chegasse. Ele trabalhou até escurecer, completando metade da tarefa. Assim que pensou em fazer uma pausa, alguém bateu à porta. Ele abriu a porta e encontrou seus 3 alunos do lado de fora. Entrem, disse Yuto, colocando alguns petiscos sobre a mesa. Sensei, Shizui mordeu um doce. Ouvimos dizer que o senhor está voltando para a vila. Vocês todos parecem bem informados, disse Yuto, bagunçando o próprio cabelo. Quando Jiraiya-sama chegar para a cerimônia de entrega, eu irei embora. Shizui parecia um pouco tímido.
Sensei, podemos voltar para a vila com você? Você sente falta de alguém na vila? Uma garota, talvez? Provocou Yuto. Não, na verdade não. Shizui, perspicaz, puxou a garota de cabelos brancos para perto de si. É a Ruri. Ela quer ver a casa dela de novo. Ruri lançou um olhar de soslaio para Shizui e pisou no pé dele. Ao ouvir seu gemido baixo de dor, satisfeita, ela disse: Yuto-sensei, por favor, leve-nos com você. Sua voz clara e tom preguiçoso eram típicos de uma garota mimada. Você está realmente empenhado nisso, pensou Yuto. Bem, como shinobi de Konoha, lutar pelos interesses da vila é nosso dever. Já que o Hokage deu ordens, devemos obedecer. Ele fez uma pausa, sorrindo para o belo rapaz. Desculpe, Shizui, talvez da próxima vez. Shizui era uma criança com uma visão ampla. Embora quisesse voltar para a aldeia, ele obedientemente se absteve de se envolver mais. Os 3 alunos pediram orientação sobre seu treinamento, e Yuto respondeu a cada pergunta, atribuindo tarefas de casa para testá-los no próximo encontro. A propósito, Ruri, disse Yuto casualmente enquanto explicava um certo princípio de jutsu, embora Shizui seja forte, você é alguns meses mais velha que os dois. Como irmã mais velha, cuide de Shizui e Mutan, especialmente de Shizui, já que os Uchiha estão ansiosos por causa do incidente com o deus da lua. Sim, sensei, respondeu Ruri suavemente. Ela compreendeu o verdadeiro significado das suas palavras. Cuidem do Shizui, por causa desses olhos Kotoamatsukami. As emoções falsas e a suposta harmonia da equipe 9 eram, na verdade, apenas um campo de treinamento para o Shikotsumiaku e uma câmara de cultivo ocular. Os 3 filhos do time 9 saíram tarde da noite, e Yuto encostou-se no batente da porta, observando-os partir. Os movimentos e as vozes do menino e da menina eram vagamente audíveis na brisa noturna. Ruri, por que você pisou em mim agora? Eu não pisei em você. Eu pisei em um porco. Seu idiota, quem te mandou me usar como escudo? Se você sente falta de alguém na aldeia, é só dizer. Eu não. Você não sabe. Ruri se inclinou para perto de repente. Seus longos cílios tremularam enquanto ela falava. Você não sabe. Então por que seu rosto está vermelho? Por que você está suando? A garota estava tão perto, sem qualquer noção de limites de gênero. O nariz de Shizui quase tocou seu rosto delicado. Seu rosto ficou vermelho como um tomate, e ele instintivamente deu um passo para trás. Não está vermelho, e eu não estou suando. É só o efeito residual da liberação de água. A garota riu. Liberação de água? Você sabe fazer um jutsu cachoeira? Mostre-me. Ela se inclinou ainda mais para perto, finalmente desistindo da lógica. A garota pisou alegremente no pé dele, e ele apenas observou impotente. O garoto Uchiha, cuja técnica de cintilação corporal excedia em muito o nível de um genin, não se esquivou. Ao longe, Yuto suspirou, levando a mão à testa. Se não conseguisse decifrar os pensamentos de Shizui, não serviria para ser espião. Shizui, você é mesmo uma figura. Aprontando na frente do seu professor, quem te ensinou isso? Capítulo 133. Jiraiya e Yuto não se conheciam muito bem. Ao longo da guerra, eles frequentemente lutaram em frentes diferentes, raramente se encontrando. A interação entre eles foi bastante formal e profissional. Yuto organizou os dados coletados metodicamente e Jiraiya, sem qualquer afetação, os aceitou harmoniosamente. Ao término da reunião, Jiraiya sentiu-se um pouco cansado. Ele se espreguiçou, saiu e se apoiou no parapeito, contemplando a distância. Suas costas largas e os cabelos brancos e molhados grudavam em suas roupas, dando-lhe a aparência de uma estátua solene. Yuto-kun, Jiraiya falou de repente, como anda seu sensei ultimamente? Ela está de muito bom humor. Yuto pensou nos jogos secretos com a loira. Mesmo o mais breve toque entre eles, por mais fugaz que fosse, o Byakugan de Yuto conseguia capturar o leve rubor que se espalhava pela pele delicada de Tsunade. Na verdade, ela está de muito bom humor, acrescentou Yuto. Jiraiya suspirou. Você passou por momentos difíceis, Yuto-kun. Sua sensei é forte, mas também precisa de cuidados. Quando você voltar para a vila, por favor, transmita. Deixa pra lá. Não passe nenhuma mensagem. Felicidade não é algo que uma mulher deva buscar. Jiraiya deu de ombros e continuou olhando para o horizonte. Naquela direção fica Megakuri. Talvez Nagato também esteja nos observando. Yuto-kun, você conheceu Nagato e até entregou mensagens para eles. Você acha que alguma vez tivemos uma chance de evitar esse conflito? Yuto deu um passo à frente, deixando-se também encharcar pela chuva, mas não disse nada. Jiraiya ficou em silêncio novamente. Ele não esperava que Yuto o consolasse. Como um dos Sannin lendários, Jiraiya sabia que as chances de reconciliar Konoha e Akatsuki eram mínimas. Nagato, você é a criança da profecia, como previu o sábio dos sapos. Talvez a sua influência arraste o mundo shinobi para o abismo. Jiraiya continuou encarando a Megakuri com um olhar fixo e inabalável. Yuto vestiu uma capa de chuva e saiu do acampamento de Konoha. Em 6 horas, o amanhecer chegaria. Nesse momento, ele lideraria os feridos e um grupo de shinobi veteranos de guerra de volta à vila. Após a batalha de cerco do Deus da Lua, os shinobi que o espionavam secretamente se retiraram gradualmente. Hoje Jiraiya assumiu oficialmente o cargo de vice-comandante, permitindo que Yuto relaxasse e resolvesse seus assuntos pessoais antes de partir. Ele vestiu sua capa de chuva, caminhou por um longo tempo pela floresta coberta de geada, fazendo um desvio até o local combinado. Kitsui Yoshiro já estava esperando lá. Você é extravagante demais, disse Yuto, esfregando a testa com um sorriso irônico.
Ontem recebi um relatório de batalha dizendo que você usou seu jutsu para empalar Shinobi de Konoha e Suna como frutas cristalizadas, transformando o lugar em um banho de sangue. Konoha está planejando um ataque contra você. Tome cuidado. Eu sei o que estou fazendo, respondeu Kitsu com indiferença. Ele parecia um garoto de 13 ou 14 anos com uma aparência gentil, mas ações agressivas. Tais provocações não serão toleradas pelas principais vilas Shinobi. Elas virão para me matar. Quando isso acontecer, eu simplesmente as massacrarei. Com Nagato me protegendo, posso evoluir rapidamente em batalha, atingindo o nível em que você poderá me devorar. Você realmente quer que eu te devore? A cada instante, a cada segundo. Por quê? Yuto estava curioso. Por quê? Kitsu Yukihiro ficou atônito por um momento, franzindo a testa. Se você me perguntar por quê, eu não sei. Pense nisso. Mesmo que alguém não saiba o sentido da vida, não acabaria com a própria vida sem motivo. Viver é o sentido da vida. O sentido da vida é viver. Você entende? Eu sou incompleto. Para mim, nada é mais significativo do que crescer rapidamente e ser devorado por você. Yuto ficou subitamente lisonjeado. Não esperava que meu status fosse tão elevado aos seus olhos. Kitsu revirou os olhos. Agradecer-me é tão inútil quanto se curvar para o próprio dedo mindinho. Haha. Yuto riu e aconselhou. Eu só queria te dizer para ter cuidado, mas já que você tem um plano, não vou interferir. Não seja tão otimista, corpo principal, disse Kitsu suavemente. Meu objetivo final é ser devorada por você com sucesso. Não me importo com mais nada. Não importa o tamanho do problema, não me importo. Pelo menos, é o que eu penso. Yuto acenou com a mão e se virou para ir embora, contanto que você saiba o que está fazendo. Quem sabe quando nos encontraremos novamente. Cuide-se. Espero que da próxima vez que nos encontrarmos, você me devore. Após se separar do clone Senju, Yuto foi sozinho para a base subterrânea, organizou as poções e materiais experimentais, limpou o chão e as paredes e espalhou dissecantes e repelentes de insetos. Por fim, ele transferiu os tanques médicos contendo Meiko e Shinozuki para a floresta Shikotsu para facilitar o acesso. Devido à criação do clone Senju e à política de proteção reforçada do Byakugan de Konoha, ele só conseguiu obter 3 cadáveres de genin de seu clã durante esse período. Ele não conseguiu criar a máscara de Deus e teve que deixá-la de lado por enquanto. Após terminar tudo, Yuto retornou ao acampamento de Konoha ao amanhecer. Ele se deitou por um breve momento antes da chegada de Minato Namikaze e Kushina Uzumaki. Yuto-kun, Kushina entregou-lhe um pacote. Estes são doces e bugigangas que coletei na Terra da Chuva. Por favor, entregue-os a Tsunade-sama. Claro. Minato Namikaze passou o braço em volta do ombro de Yuto, sorrindo enquanto se virava. Preciso conversar com o Yuto-kun. Então ele puxou o garoto de olhos brancos para dentro do quarto, sussurrando misteriosamente, Yuto-kun, tem um favor a pedir. Minato-senpai, diga logo. Pretendo me casar com Kushina. Ah, que ótima notícia. Um casamento no campo de batalha? Sim, Kushina vem frequentemente ao meu escritório. Como homem, deixar essa situação ambígua continuar seria irresponsável. Os olhos azuis de Minato brilharam de expectativa e alegria. De acordo com as tradições do País do Fogo, convidaremos uma acompanhante e um acompanhante. Kushina escreverá para Tsunade-sama sobre isso, e para o acompanhante, eu quero você. De repente, Yuto se sentiu um pouco confuso. Aos olhos de Minato, já sou alguém com quem ele pode discutir tais assuntos. Refletindo sobre o assunto, embora Minato fosse popular na vila, ele não tinha amigos verdadeiros que estivessem em perigo de vida ou morte. Ninguém jamais havia colocado o usuário do deus voador do trovão em perigo mortal. Yuto era subordinado direto de Minato, tendo seguido da frente oriental para a ocidental. Além disso, ele completaria 15 anos em poucos meses, idade pouco adequada. Realmente não havia pessoa mais apropriada em Konoha. Tudo bem, Minato-senpai. Yuto assentiu, hesitou por um momento e disse suavemente, que vocês estejam sempre juntos. Capítulo 134. O dia em que Yuto voltou para a aldeia estava muito frio. A vila não organizou uma recepção pública. Os shinobi que retornavam da frente ocidental foram diretamente ao escritório do Hokage para se apresentar, receberam novas atribuições e então descansaram, preparando-se para o ano novo. Como vice-comandante, Yuto naturalmente teve que se encontrar primeiro com o Hokage. No escritório, Hiruzen Sarutobi estava de pé junto à janela, com a figura surpreendentemente curvada. O tempo finalmente começou a cobrar seu preço deste professor de ninjutsu. A partida de seu amado aluno da vila, as batalhas sucessivas e a pressão para suprimir os clãs shinobi rebeldes. No segundo ano da Grande Guerra Ninja, o cabelo de Hiruzen já estava visivelmente grisalho. Yuto, disse o Hokage sem se virar, dando uma tragada em seu cachimbo. Como está a linha de frente? Yuto transmitiu a mensagem de Shio Uchiha. Hokage-sama, as tropas na Terra da Chuva estão bem, mas o Uchiha parece muito preocupado com o Deus da Lua. O Deus da Lua, hein? Ele é mesmo um sujeito problemático. Primeiro o Byakugan, depois a liberação de Madeira. Um dia, provavelmente, ele também vai mirar no Sharingan. A preocupação de Uchiha não é infundada. Hokage-sama, por causa do Deus da Lua, as famílias de Kekkei Genkai na linha de frente estão em estado de ansiedade. Meus olhos veem medo nos guerreiros que enfrentam a morte iminente. Eles podem não temer a morte, mas ninguém consegue encarar calmamente a lâmina do carrasco pairando sobre eles.
Ao ouvir as palavras de Yuto, Hiruzen ficou em silêncio por um momento antes de fazer uma pergunta estranha. Yuto, você não voltou para o complexo do clã, voltou? Não, Okage-sama. Eu cheguei aqui primeiro. Você pode voltar agora. Sim, Okage-sama. Yuto saiu do escritório do Okage um pouco confuso. Será que Hiruzen estava zangado? O que eu disse de errado? Isso não deveria ter acontecido. Contudo, quando se virava para ir embora, a voz do Okage ecoou subitamente em seu ouvido. Volte aqui às 3 da manhã. Evite todos. Talvez assim você entenda por que eu chamei. Embora confuso, Yuto saiu do escritório do Okage após se curvar. Primeiro, ele foi cumprimentar Tsunade e depois retornou ao complexo do clã Hyuga. O composto ainda estava organizado. Devido à rígida hierarquia do clã, não havia qualquer possibilidade de ser animado. Rigoroso e ancestral como uma velha árvore em decomposição, o complexo era, na maior parte do tempo, estranhamente silencioso, como se ninguém vivesse ali. No entanto, devido às palavras de Hiruzen, Yuto observou atentamente os membros de seu clã e percebeu uma corrente subterrânea de entusiasmo sob a atmosfera opressiva. Excitação? Yuto franziu a testa. Seria por causa da intensificação da política de proteção ao Byakugan da vila? O pensamento lhe passou pela cabeça, mas ele o descartou por considerá-lo improvável. Pensar demais era inútil. Yuto balançou a cabeça e voltou para casa, planejando pedir esclarecimentos ao terceiro Okage às 3 da manhã. No entanto, ao pôr do sol, Yashi Hyuga enviou alguém para avisá-lo para o encontro. Com pensamentos do tipo vou arrancar seus olhos daqui a alguns anos, Yuto seguiu respeitosamente o mensageiro até o quarto do líder do clã. Chegue mais perto, Yuto-kun. Yashi gesticulou para o tatame à sua frente. Tenho algo para lhe perguntar. Sim, líder do clã. Yuto sentou-se perto de Yashi, ouvindo a pesada porta de madeira ser fechada com força atrás dele. Lá dentro, Yashi, vestindo um manto branco, olhou para Yuto com um brilho intenso nos olhos. Você já lutou contra o deus da lua? Sim, mas eu não era páreo para ele e fui derrotado quase instantaneamente. O estilo de Demon God realmente tem traços de Gentrifist? Sim. Yuto sabia que isso não podia ser escondido. Ele tem o hábito de relaxar as articulações dos dedos quando fala, começando pelo anelar e terminando com o polegar e o mindinho. É um hábito que se formou ao longo de anos praticando o punho gentil. A mão cerrada de Yashi apertou-se ainda mais, seu olhar ficando mais intenso. Yuto-kun, você acha que Meiko está morta? Líder do clã, não estou familiarizada com Meiko-sama. Diga-me o que você pensa. Acredito que Meiko-sama não esteja morta. Se ele quisesse matar, o deus da lua poderia ter matado qualquer um de nós naquela floresta. Mas Meiko-sama simplesmente desapareceu, e não havia sinais de batalha no local do desaparecimento. Como eu imaginava, o deus da lua é um membro do clã Hyuga e capturou Meiko. Será que ele é mesmo Shinozuki? Yashi fechou os olhos e disse algo que chocou Yuto. Há mais de 90% de chance de ele ser o Shinozuki. O clã entrará em contato com ele, representando unicamente a vontade do povo Hyuga. Yuto estreitou os olhos, reagindo de acordo com sua posição, líder do clã. Ele se levantou, olhando para Yashi incrédulo, colaborando com o inimigo. Você está planejando desertar? Não fale tão duramente. O clã Hyuga sempre será leal a Konoha e a Okage. Não trairemos a aliança formada na fundação da vila. No entanto, contatar uma criança perdida também é meu dever como líder do clã. Os dois pares de olhos brancos e puros se encararam. Lentamente, Yuto baixou a cabeça. Mas, líder do clã, o deus da lua é um inimigo que a aldeia quer matar. Shinozuki é um Hyuga e membro do clã principal. O tom de Yashi de repente ficou sério. Primeiro o clã, depois a vila. Yuto respirou fundo e não disse mais nada. Ele compreendeu o motivo da agitação no complexo. Após a captura de Meiko, a ideia de que o deus da lua é Shinozuki tornou-se praticamente certa. Para o clã Hyuga, essa foi sem dúvida uma ótima notícia. O Byakugan poderia ganhar novos poderes de alguma forma, assim como o Sharingan. Yuto, mesmo que não façamos nada, a vila fará. Yashi suavizou o tom. Shinozuki não matou Meiko, o que prova que ele não rompeu seus laços com o passado. Isso significa que ainda há espaço para negociação. Se houver espaço para negociação e um acordo a ser feito, o poder de barganha da aldeia será sempre maior do que o do clã. Afinal, se Shinozuki quer o Sharingan, seria difícil consegui-lo dentro do clã. Yuto, você é inteligente. Por você e pelo clã de agora em diante, você deve monitorar as ações do gabinete do Okage. Afinal, você é um membro confiável da relação professor-aluno. Eles confiam em você. Às 3 da manhã, a temperatura na noite nevosa estava mais baixa do que durante o dia. Yuto vestiu mais uma camada de roupa antes de ir para o escritório, conforme combinado. Lá dentro, Hiruzen permaneceu junto à janela, aparentemente imóvel durante todo o dia. Yuto, ao contrário de outros jovens shinobi, você sempre consegue pensar em um nível mais elevado. Ele foi direto ao ponto. Eu sei que, no fundo, você prioriza a aldeia em detrimento do clã. E tendo sido chamada de joia do clã Hyuga, você goza da profunda confiança da família principal. Então, de agora em diante, você deve monitorar as ações do clã Hyuga. Capítulo 135. Sentindo o ambiente do escritório muito sufocante, Hiruzen e Yuto saíram em silêncio e foram para o terraço do prédio do Okage. A brisa noturna soprava suavemente. Yuto ajoelhou-se sobre um joelho, a cabeça baixa sem dizer uma palavra. Yuto-kun, suspirou o terceiro Okage, a vila pode estar à beira da destruição. Okage-sama.
Yuto-kun, escute-me, Hiruzen apontou para a pedra Okage ao longe, 50 anos atrás, com os clãs Senju e Uchiha no centro. Muitos clãs shinobi poderosos se reuniram e estabeleceram o sistema de uma vila, uma nação. Embora a Academia Ninja tenha produzido cada vez mais força no núcleo, jamais devemos perder nosso Kekkei Genkai para proteger a vila. Unidade, deixando de lado o ódio está à vontade do fogo. Mas agora, os Hyuga estão fazendo coisas contrárias à vontade do fogo. Yuto-kun, como é a sensação de retornar ao clã Hyuga? Okage-sama, o clã parece feliz. É claro que eles estão felizes, suspirou Hiruzen impotente. A probabilidade de o deus da lua ser Shinosuke é superior a 90%, e suas habilidades são muito semelhantes às do membro da Akatsuki com o Rinnegan. O Byakugan pode evoluir. Não são apenas os Hyuga, até mesmo outros membros de alto escalão de Konoha pensam assim. Novos poderes, novos dojutsu, nenhum shinobi consegue resistir a essa tentação, especialmente o clã Hyuga, que está em declínio gradual. Okage-sama. Yuto falou no momento oportuno. Considerado um gênio do clã Hyuga que se preocupa com a vila, mas também ama sua família, era impossível para ele permanecer em silêncio. Para expressar suas emoções, ele acelerou deliberadamente a fala. O chefe do clã jamais trairia a aldeia. Eu acredito em Yashi, mas como Okage, preciso estar preparado, disse Hiruzen calmamente. Yuto-kun, 2 anos atrás, quando Tetsuro Sugiura morreu em batalha, você disse que queria uma recompensa que agradasse a todos na vila. Naquele momento percebi que você já havia se libertado das amarras do laço sanguíneo e conseguia pensar a partir da perspectiva de toda a aldeia. Yuto-kun, quase 3 anos se passaram. Você se transformou de a joia do clã Hyuga em um leão solitário. Agora, diga-me, você vacilou em sua resposta? Após um longo silêncio, Yuto respondeu com voz amarga. Minha resposta jamais mudará. Okage-sama, eu monitorarei os membros do clã. Hiruzen deu um tapinha reconfortante no ombro dele. As coisas ainda não chegaram ao pior. O clã Hyuga pode até fazer algo extremo para evoluir o Byakugan, mas Yashi não arriscaria o destino de todo o clã tão facilmente. Confio plenamente nele nisso. Só quero reunir o máximo de informações possível sobre o povo Hyuga. Isso é para proteger a vila e proteger os Hyuga. Mesmo que haja conflito, a aldeia e o povo Hyuga devem permanecer honestos uns com os outros. Evite mal-entendidos, previna erros de julgamento estratégico. Então Yuto-kun, você é a ponte da paz. Yuto quase deu uma gargalhada. Esta é a primeira vez que ouço falar de alguém usar um barril de pólvora como ponte. O tempo passou voando, e Yuto já estava na vila havia meio mês. A aldeia não lhe havia atribuído um novo cargo, permitindo que o membro da família secundária vivesse uma vida bastante despreocupada. Sem missões, sem pilhas de deveres oficiais para cumprir, todos os dias eram apenas treinamento nos campos do clã Senju, tomar chá depois do cansaço, assistir ao pôr do sol com Tsunade e esperar por um novo dia. Certa tarde, a 20 quilômetros de Konoha, em uma certa floresta montanhosa. Bum! Uma enorme pedra caiu no chão. Yuto desviou dela, com as veias saltando nas têmporas e a visão extremamente aguçada. Ah! A voz de Tsunade soou em seu ouvido, seguida por um pé que pousou em cheio no ombro de Yuto. Ele não se esquivou. Em vez disso, apoiou o pé com ambas as mãos, suportando o pé da dor celestial. Tanto ele quanto Tsunade exerceram sua força monstruosa, seus corpos afundando rapidamente e esmagando a pequena montanha abaixo deles. Paraíso giratório. Devido à sua idade e tempo de treinamento, a força absoluta de Yuto não era tão grande quanto a de Tsunade. Quando estava prestes a ser subjugado, ele girou rapidamente, usando a técnica de defesa única do Byakugan. Repelindo Tsunade para longe, Yuto brandiu a mão direita, lançando uma mordida da presa do leão com ferocidade em direção ao abdômen da loira. Tsunade não hesitou, concentrando o chakra e desferindo um soco na direção da cabeça de sua aluna, um movimento de troca mortal. Embora ambos possuíssem o renascimento da criação, como descendente tanto de Senju quanto de Uzumaki, a vitalidade de Tsunade era 10 vezes maior que a de Yuto. A melhor estratégia era trocar golpes e lutar até a morte. Bum, bum. 2 rajadas de vento irromperam na floresta devastada e em ruínas, enquanto o mestre e aluno paravam simultaneamente. Os punhos, repletos de imensa força, pararam pouco antes de atingirem o abdômen e a testa um do outro. Nada mal, Yuto suspirou Tsunade, esfregando o ombro. Seu taijutsu melhorou. Combinado com a multiplicação de marcas explosivas, o Byakugan e sua mordida da presa do leão, que você mesmo criou, agora você pode rivalizar com Jiraiya e Orochimaru. Seus olhos perderam o brilho. Até mesmo pronunciar o nome daquele desgraçado pode trazer azar. Sensei, para onde foi Orochimaru-sama? Perguntou Yuto curioso e ofegante. Lembro-me de que ele apareceu na Terra da Chuva durante a emboscada ao Deus da Lua como um dos 4 usuários da formação Yang Vermelha. Ele fugiu, é claro. Não se deixe enganar por sua frieza. Na verdade, ele é o mais covarde e medroso do velho. Quando cometia erros na infância, se escondia na floresta brincando com cobras e só voltava quando escurecia. Disse Tsunade bufando. Nunca imaginei que Orochimaru-sama tivesse um passado assim e Yuto riu baixinho. Quando estava prestes a dizer mais alguma coisa, um grito claro veio de longe. Tsunade-sama. Yuto-san. Vocês dois bagunçaram o terreno de novo. Sério, os anciãos da vila vão reclamar de novo. Shizune, de 13 anos, aproximou-se carregando uma lancheira. Ela era um ano mais nova que Yuto e já havia se tornado uma linda jovem.
Tsunade deu de ombros com indiferença. Não há ninguém aqui. E se a vila tivesse instalado dispositivos de alerta e armadilhas aqui? Tsunade-sama, você e Yuto-san podem se controlar durante o treinamento. Shizune fez beicinho, sem ousar ficar brava com Tsunade, e em vez disso lançou um olhar furtivo para Yuto. Ele não se importou e estendeu a mão com um sorriso. Me dê a marmita, estou com fome. Vou treinar por mais algumas horas. Sensei Shizune, vocês dois voltem primeiro. De jeito nenhum, ai. Tsunade dando um leve tapinha na cabeça de Shizune e entregando a marmita para Yuto. Vamos sair primeiro. Shizune, Yuto ainda precisa terminar seu treino de punho gentil por hoje. Aprenda com sua sensei Shizune. É isso que uma kunoichi madura faz, disse Yuto com um sorriso, pegando a marmita. Durante o processo, ele discretamente arranhou a palma da mão da mulher loira. A expressão de Tsunade permaneceu calma. Ela ainda sorria enquanto conversava com Shizune, embora uma fina camada de suor parecesse se formar em seu pescoço. Observando-o se afastarem, Yuto abriu a lancheira e comeu tudo que estava dentro. Depois ativou seu Byakugan para verificar os arredores. Em seguida, ele usou um jutsu de invocação, deslizando um pedaço de papel para dentro do corpo de uma lesma. Dê isso para Kitsu, sussurrou Yuto. Nesse papel branco estava escrita uma frase em inglês. Com relação ao paradeiro do deus da lua, uma pista pode ser revelada. Capítulo 136. Yuto. Uma voz familiar ecoou quando Yuto abriu os olhos e viu uma mulher loira entrando na sala. Alguém do clã Hyuga está aqui para você, disse Tsunade, olhando para o peito do aluno e entregando-lhe um kimono branco. Vista-se. Sim, sensei. Yuto se levantou e verificou as horas. Eram 2h30 da manhã. Mesmo na vila do Shinobi, esse era um momento de descanso absoluto. O que Ashi está fazendo a essa hora? Tsunade bocejou, claramente irritada. Isso é exaustivo. Algo pode ter acontecido, sensei. Acordamos a Shizune? Não, quando a Shizune dorme, ela dorme como uma pedra. Ha. Os olhos de Yuto mostraram um leve divertimento. Ele se vestiu rapidamente, pegou seu equipamento Shinobi e saiu de casa. Do lado de fora dos portões do complexo Senju, o Chunin Hyuga aguardava. Yuto-sama, o chefe do clã, solicita sua presença. Entendido. Yuto acenou com a mão e seguiu o membro do clã por várias ruas até o complexo Hyuga. A casa central tremeluzia com a luz de dezenas de velas colocadas em vários cantos, projetando um brilho sombrio e misterioso sobre os móveis de madeira. Yuto ajoelhou-se, ao lado de outros membros importantes do clã, aguardando que Yashi Hyuga se pronunciasse. Encontramos vestígios do deus da lua. As primeiras palavras de Yashi causaram um impacto profundo na sala. Embora o clã Hyuga buscasse há muito tempo Shinozuki Hyuga, o chamado deus da lua, e o segredo para a evolução do Byakugan, o deus da lua era esquivo. Encontrar seus vestígios era uma tarefa incrivelmente difícil. Além disso, mesmo que Shinozuki fosse de fato o deus da lua, tendo matado tanto Shinobi de Konoha, quem poderia garantir que ele não atacaria seu próprio clã? Após o clã Hyuga elaborar um plano para contatar secretamente o deus da lua, não demorou muito para que alcançassem resultados tão promissores. Qualquer pessoa com o mínimo de inteligência pensaria que isso poderia ser uma armadilha. A informação vem da Terra da Chuva, continuou Yashi, ignorando as reações abaixo. Um posto de recompensas lá recebeu a visita de uma pessoa usando uma máscara Ania. Hoje em dia, poucos se atrevem a usar tais máscaras por causa do deus da lua. Chefe do clã, questionou um membro idoso do clã Hyuga, os postos de recompensa têm regras para proteger a privacidade de seus clientes. As informações deles podem ser falsas. Não é, respondeu Yashi. O deus da lua enganou o posto de recompensas na Terra das Águas Quentes. Embora ele ainda possa negociar lá, o posto não esconderá mais seu paradeiro. Yashi fez uma pausa e mostrou um pergaminho que havia preparado. Além do posto de recompensas, há outras testemunhas. Tudo está detalhado neste relatório. Yuto examinou o pergaminho. A primeira linha dizia: um espião infiltrado na Akatsuki vazou informações. Suspeita-se que o deus da lua esteja a caminho do submundo. Um sorriso surgiu nos lábios de Yuto. Ele sabia que aquilo devia ser obra do clone Senju. Já haviam se passado 5 dias desde que Yuto enviará uma mensagem para Kitsu por meio de uma invocação de lesma. Kitsu, sendo uma pessoa decidida, provavelmente vazou essa informação sem esforço, causando alvoroço com apenas uma pequena notícia sobre o deus da lua. Usar uma máscara Nia em público solidificaria a informação. Após lerem o relatório, a maioria acreditou nele até certo ponto. O que os intrigou foi a marca em forma de kunai no canto inferior direito de cada pergaminho, indicando que a informação vinha da Anbu. A vila estava ciente da aparição do deus da lua no posto de recompensas. Não se preocupem com a vila, tranquilizou Yashi, levando em consideração as preocupações do clã. O Hokage decidiu tratar o deus da lua de forma passiva, coletar informações, estar preparado, mas não entrar em confronto. Muitos Hyuga trocaram olhares, comunicando-se silenciosamente. Um desejo ardente fervilhava no ar. Como um clã poderoso, os Hyuga possuíam significativa autonomia. Para compensar as perdas sofridas na emboscada do deus da lua, Hiruzen Sarutobi concedeu-lhes muitos privilégios. Eles tinham a capacidade de enviar tropas para fora da vila, e o Hokage não se oporia. Mas decidir quem iria foi complicado. Mesmo que Shinozuki fosse o deus da lua, não havia garantia de uma negociação bem-sucedida. Encontrá-lo poderia significar enfrentar forças mortais.
Eu liderarei a equipe, anunciou Yashi. Para desvendar o segredo desses olhos como chefe do clã, preciso ir mostrar sinceridade é fundamental para as negociações. Colocar minha vida em risco deve nos garantir pelo menos uma conversa. Apesar dos protestos do clã, Yashi designou calmamente a equipe. Hina, Arupei, Yuichi e Yuto. Ele nomeou vários outros. Além de Yashi, apenas um ancião tinha a mesma idade que ele. Encontremo-nos no portão da aldeia daqui a meia hora. Yuto correu de volta para o complexo Senju e encontrou Tsunade ainda acordada, moldando a neve recém-coletada. Já voltou? Tsunade olhou para ele. Parece que você está indo para uma missão? Sim, uma missão do clã. Yuto prendeu etiquetas explosivas ao pulso para facilitar o acesso. Trazendo isso? Será que Yashi está caçando uma besta com cauda? É uma missão do clã, sensei. Não posso dizer mais nada. Yuto deu de ombros, ajustando sua bandana. Tsunade franziu a testa saindo da sala, mas esbarrando deliberadamente no ombro de Yuto ao passar. Yuto não se importou e continuou preparando seu equipamento. Assim que estava pronto, correu para a montanha atrás, encostou-se a uma árvore e invocou uma vara negra, cravando-a em seu peito. O sangue espirrou, mas Yuto suportou a dor, curando o ferimento com a técnica da palma mística e o enfaixando. Ao chegar ao portão da vila com 5 minutos de sobra, encontrou os outros membros do clã Hyuga já lá. Apesar do perigo, a tentação de desenvolver o Byakugan era irresistível. Yashi lançou um olhar para a Pedra Okage. Ou eles ganhariam novo poder ou enfrentariam a aniquilação total, não havia meio termo. Embora providências tivessem sido tomadas, a perda desse grupo de elite ainda seria um duro golpe para o clã Hyuga. Mas agora não há como voltar atrás. Com essa determinação, Yashi liderou o grupo para dentro da floresta, desaparecendo dos arredores de Konoha. Canal Escute Áudio Novel. Capítulo 137. Após deixarem a vila, a equipe de Yuto trocou suas armaduras verdes padrão da Vila da Folha pelo kimono branco tradicional de seu clã, seguindo rapidamente em direção à Terra da Chuva. Como ele viaja com shinobis que possuem o Byakugan, Yuto fez ajustes no tamanho dos receptores negros, encurtando-os e aumentando seu número. Dessa forma, mesmo que fossem vistos pelo Byakugan, seriam confundidos com itens decorativos. Na verdade, Yuto sabia que essa preocupação e preparação eram de certa forma desnecessárias. Quando o Byakugan é ativado, ele não vê passivamente a vida portadora de chakra, ele requer concentração de chakra nessa direção. Dentro do clã Hyuga, usar o Byakugan para ver através do corpo de outro membro do clã é considerado provocativo e grosseiro. Dado o status atual de Yuto, poucos ousariam fazê-lo. Eles partiram às 4 da manhã e ao amanhecer, ainda não haviam chegado à fronteira do País do Fogo. Era inverno, e a neve profunda dificultava sua velocidade, apesar de suas habilidades shinobi. Medo e excitação tomavam conta do grupo. Os Hyugas permaneciam em silêncio, liberando suas emoções através da corrida. Aquilo foi uma aventura. Para o antigo e decadente clã Hyuga, apenas o jovem chefe do clã, que ainda não tinha 30 anos, poderia tomar tal atitude. Em poucos anos, a chama em seu coração se extinguiria sob o peso do trabalho e da vida, e ele não arriscaria isso novamente. O tempo passou e eles se aproximaram da Terra da Chuva. Ao chegar à fronteira do País do Fogo, Yashi Hyuga ordenou que seu clã parasse e descansasse. Logo, um homem encapuzado emergiu da floresta. Yashi-sama, disse ele respeitosamente, entregando-lhe um pergaminho. Este é um mapa de rotas elaborado pela organização. É baseado em especulação e pode não ser totalmente preciso, mas deve servir como referência. Entendido. Yashi assentiu levemente e o homem encapuzado saiu rapidamente sem perder tempo. Yuto observava tudo em silêncio, engolindo uma pílula de soldado sem chamar atenção. O homem encapuzado era um espião infiltrado pelo clã Hyuga no posto de recompensas. Um peão valioso com quem apenas o chefe do clã e alguns anciãos tinham autoridade para entrar em contato. A influência do clã milenar estendia-se para além de uma única aldeia ou país. Após descansarem, os Hyugas partiram novamente. O ar úmido e familiar entrou nas narinas de Yuto quando eles chegaram à Terra da Chuva, e os receptores negros implantados em seu peito começaram a aquecer. Algumas horas antes, um caixão havia sido enterrado na Terra da Chuva por Kitsu. Kitsu havia gravado um contrato de sangue no pergaminho de invocação na floresta Shikotsu. As lesmas, tanto como corpos principais quanto como clones, serviam como indispensáveis pontos de transmissão para levar informações e itens. O chakra de Yuto fluiu pelos receptores negros, fazendo o caixão distante tremer. Logo, uma figura com um manto negro e uma máscara Nia emergiu do caixão. Enquanto seguia seu clã em busca, Yuto controlou o cadáver, fazendo-o correr em direção ao centro da Terra da Chuva, aparentemente rumo a Megakuri. A máscara de Deus havia sido usada até o fim, e devido à política de proteção do Byakugan, e ao seu retorno à vila, era difícil para Yuto obter o corpo de outro membro do clã para entrar no modo máscara. Felizmente, o grupo Hyuga não queria lutar. Considerando o histórico formidável do Deus da Lua, Yashi sabia que eles não teriam a menor chance. Chefe do clã, exclamou um Jounin Hyuga 5 minutos depois. Veja o alvo. Às 2 horas, a aproximadamente 1.700 metros de distância. A respiração dos Hyugas acelerou à medida que mudavam de direção, movendo-se rapidamente em direção ao alvo. Guardem suas armas, retirem suas proteções de braço, e ninguém além de mim deve ativar o Byakugan.
Diminuam a velocidade conforme nos aproximamos, instruiu Yashi. Isso serviu para mostrar ao deus da lua que eles vieram para conversar, não para brigar. Para uma pessoa orgulhosa, essa foi a maneira mais eficaz de abordar a situação. O cadáver, sob o controle de Yuto, parou de se mover e encostou-se a uma árvore, com os braços cruzados, à espera. Ele realmente parou. Yashi murmurou, reprimindo sua alegria e seu medo. Menos de 2 quilômetros não eram nada para a elite Hyuga. Com o coração apertado, o grupo chegou diante da figura mascarada com um Anya. Eles não se espalharam para cercar, mas permaneceram em fila com Yashi à frente, cabeças ligeiramente inclinadas, demonstrando o máximo respeito. Yashi respirou fundo e disse respeitosamente: o clã Hyuga o saúda, deus da lua. Obrigado por nos darem a oportunidade de falar. Embora façamos parte da Vila da Folha, temos um certo grau de autonomia. Yashi explicou lentamente, tentando distanciar o clã Hyuga de Konoha, enfatizando que o envolvimento deles na emboscada se devia à pressão de Hiruzen, e não ao desejo de se oporem ao deus da lua. Suas palavras eram bem escolhidas, humildes. Se a pessoa à sua frente fosse arrogante, eles poderiam ridicularizá-la. Mas, contanto que houvesse uma resposta, Yashi conseguia manter a conversa fluindo. No entanto, a figura mascarada permaneceu em silêncio durante todo o tempo. A tensão aumentou e as palmas das mãos de muitos Hyuga suaram. Yashi estava extremamente nervoso, temendo que qualquer palavra errada irritasse o deus da lua. Ele estava buscando ajuda e se encontrava em completa desvantagem. De repente, Yashi percebeu algo incomum. Ele mantinha a cabeça baixa e quando ergueu os olhos e viu que o deus da lua não havia respondido, levantou a cabeça. Um olhar rápido revelou algo estranho. Comparado à noite em que invadiram a base de Orochimaru, o deus da lua parecia muito mais baixo. O vento forte de hoje agitava o manto preto, revelando uma curva sedutora por baixo, insinuando um corpo feminino. Chefe do clã, quanto tempo? A figura misteriosa com a máscara Anya finalmente falou, uma voz clara de garota alcançando os Hyugas e causando-lhes arrepios. Ela retirou a máscara, revelando um belo rosto. Era Meiko Hyuga. Num instante, todas as dúvidas de Yashi foram sanadas. Por que o deus da lua foi visto desta vez? Por que ele não estava usando sua técnica de voo? Por que ele estava ouvindo o longo discurso de Yashi hoje? A resposta era simples. A pessoa que usava a máscara Anya não era o deus da lua. Meiko não estava morta e usava a máscara Anya, o que significava que não havia mais necessidade de duvidar da identidade do deus da lua. O deus da lua era Shinozuki, e ele não havia cortado todos os seus laços humanos. Yashi sentiu alívio. Ele sabia que pelo menos naquele dia eles não morreriam. Capítulo 138. Meiko pegou um punhado de neve e a esmagou casualmente e depois sorriu. Chefe do clã, vai ficar aí me encarando? Ela parecia magra, como se tivesse acabado de se recuperar de uma doença grave, mas seu tom de voz e expressão eram mais animados do que o habitual. Yashi compreendeu que Meiko provavelmente havia resolvido seus conflitos internos durante o tempo que passou com Shinozuki, e ela parecia muito melhor por causa disso. Não poderia haver um resultado melhor, pensou Yashi. Embora Shinozuki seja suspeito de ser o deus da lua, sua abordagem extrema e agressiva dificulta a obtenção dos segredos que deseja, e ele poderia ser facilmente silenciado se não tomar cuidado. De qualquer forma, seria muito mais fácil conversar com a Meiko. Meiko, começou Yashi, com a voz gentil como a de um ancião bondoso. Se tiver tempo, venha nos visitar. Temos técnicas para abrir a barreira da vila sem alertar ninguém. Ah, e existem algumas técnicas secretas do punho gentil que você ainda não aprendeu. Vou te dar uma cópia. Yuto quase fez um sinal de positivo para Yashi. Sem discutir condições ou benefícios, ele ofereceu conforto e evitou tópicos delicados. Na vida passada de Yuto, isso era semelhante a um jovem que trabalhava em uma cidade grande e voltava para casa para as festas de fim de ano, com os mais velhos não perguntando sobre trabalho ou casamento, mas sim o enchendo de carinho. Considerando a mentalidade extremamente romântica de Meiko, essa estratégia foi perfeita. Yuto controlou cuidadosamente seu chakra enquanto o cadáver de Meiko permanecia em silêncio, seus olhos baixos como se estivesse em luto. Meiko Yashi continuou, aproveitando o momento, tenha cuidado lá fora. Sou seu ancião, mas também um shinobi de Konoha. Não posso desobedecer às ordens do Hokage. A vila está atualmente adormecida, mas assim que o deus da lua mostrar uma falha, shinobi dos principais países irão invadir como hienas em busca de sangue. Shinozuki não será derrotado, disse suavemente o cadáver de Meiko, sem esconder seu afeto por ele. Não subestime a vila, Meiko, disse Yashi, finalmente ouvindo-a chamá-lo pelo nome e sentindo-se reconfortado. A reunião de alto nível do mês passado decidiu congelar todas as operações contra Shinozuki, mas o Hokage prometeu que se o plano para matar o deus da lua for reativado, a vila usará toda a sua força, incluindo certas técnicas proibidas. Técnicas proibidas? Aos olhos de Shinozuki, todas as técnicas são ineficazes. Ineficaz? Meiko, você já ouviu falar de reencarnação do mundo impuro? Não. É uma técnica maligna que ressuscita os mortos do submundo. O cadáver de Meiko arregalou os olhos e, depois de um tempo, assentiu solenemente. Entendo. O silêncio voltou a reinar, mas desta vez Yashi tomou a iniciativa. Ao demonstrar preocupação com Meiko e prometer que ela poderia voltar para casa e aprender todas as técnicas do punho gentil, ela estava apelando para o lado emocional.
Revelar que a aldeia poderia usar técnicas proibidas contra o deus da lua era uma informação preciosa num mundo onde a informação é tudo, e Yashi nunca se preocupou com a possibilidade dessas palavras chegarem aos ouvidos do Hokage. O selo do pássaro engaiolado restringia não apenas o ramo secundário da família, mas também o pensamento do ramo principal. Em um clã onde a opressão é uma tradição, a ideia de um ramo secundário traindo o clã Hyuga tornou-se um ponto cego. E isso era benéfico para o clã Hyuga, então Yashi acreditava que qualquer um, exceto um tolo, ficaria em silêncio. O cadáver de Meiko pareceu suspirar, lançando um olhar significativo para Yashi. O coração de Yashi disparou. Todos, recuem por enquanto. Os shinobi Hyuga se dispersaram, parando a pelo menos 3 quilômetros de distância e permanecendo em alerta. Todos entendiam que os segredos que estavam por vir eram exclusivos do chefe do clã. No mesmo lugar, o cadáver de Meiko afastou os cabelos. Chefe do clã, nossa linhagem Hyuga corre em torno do pecado. Yashi ficou paralisado, sem entender o que ela queria dizer. Como agradecimento pelas informações que você forneceu, vou lhe contar sobre o pecado original que corre nas veias do clã Hyuga. Nos arredores ocidentais da Terra do Mar, existe um tipo de tubarão. As fêmeas de tubarão dão à luz de 6 a 23 ovos. Quando os fetos atingem 260 milímetros, eles se movem no útero. A primeira coisa que fazem é canibalizar seus irmãos, consumindo-os para obter mais nutrientes e espaço. O clã Hyuga é como esses tubarões. Se quisermos um poder que rivalize ou supere o Sharingan, só temos um caminho. Consuma nossa espécie para evoluir o Byakugan. Consumam os da nossa espécie para evoluir o Byakugan. A mente de Yashi dava voltas e mais voltas. Este chefe de clã, com menos de 30 anos, entendia por que Shinosuke se tornou o deus da lua. Ele devia ter matado protetores de famílias secundárias, consumido seu sangue e poder e evoluído seu Byakugan. A respiração de Yashi ficou acelerada. Como nós. Não pergunte mais nada, Yashi-sama, disse Meiko suavemente. Eu não sei mais nada. Yashi sentiu um aperto no coração. Durante 1000 anos, o clã Hyuga fez muitos esforços para desenvolver o Byakugan, mas todos falharam. Mas agora, Shinosuke havia conseguido. Embora validar a teoria tenha sido gratificante, o mais importante sempre foi o método. Infelizmente, Meiko não sabia como Shinosuke tinha feito aquilo. Yashi não podia deixá-la ir embora sem estabelecer uma conexão sólida. Ele cerrou os dentes com a mente a mil e então, um pensamento o atingiu como um raio. Espere, Meiko. Yashi chamou a figura que se afastava. Mesmo para Shinosuke, os corpos dos membros do clã Hyuga não são fáceis de obter, certo? Os lábios do cadáver de Yuto e Meiko se curvaram levemente ao mesmo tempo. A garota se virou, observando Yashi com cautela. Meiko disse Yashi, olhando-a nos olhos como chefe do clã, eu sei onde os corpos dos shinobi Hyuga falecidos são armazenados ou destruídos. Meiko franziu a testa, permanecendo em silêncio, mas parecendo um pouco mais relaxada. Shinosuke pode ser forte o suficiente para atacar a vila, mas por que derramar sangue desnecessariamente se ele pode evitar isso? A garota mordeu o lábio. Mas, eu não posso decidir por ele. Tudo bem. Se você confiar em mim desta vez, no mês que vem, neste mesmo horário e local, independentemente de Shinosuke concordar ou não, eu providenciarei o que você precisa. Yashi fez uma pausa e em seguida deu seu toque final. Meiko, o Byakugan do Shinosuke evoluiu, mas o seu não. Você não quer que ele se arrisque por você, quer? Yuto expirou lentamente, observando o cadáver de Meiko e Yashi. As experiências como vice-comandante lhe ensinaram muito. Yuto sabia que às vezes, é melhor usar os outros do que correr risco sozinho. Além disso, antes da chegada da noite sangrenta que tudo separa, ele extrairia cada pedacinho de valor. Capítulo 139. Reencarnação do mundo impuro. Hiruzen exalou uma argola de fumaça. Yashi é realmente muito sábio. Na brisa noturna, o Hokage permanecia de costas, vestindo suas vestes cerimoniais, enquanto Yuto se ajoelhava atrás dele. Hokage-sama, o chefe do clã está apenas. Yuto hesitou por um longo tempo antes de finalmente dizer. Ele está apenas preocupado com os membros do nosso clã que estão espalhados lá fora. Hiruzen deu uma risadinha. É impressionante que você tenha conseguido inventar uma desculpa tão razoável. Yuto baixou a cabeça e permaneceu em silêncio. Contar para Meiko sobre a reencarnação do mundo impuro e depois mandar você embora. Suspiro, Yuto-kun. Era isso que mais me preocupava. Não saber o que eles discutiram só pode levar a especulações sem fundamento, e a desconfiança só vai aumentar. Felizmente, Yashi é uma pessoa muito estável e não fará nada que prejudique a vila. Continue monitorando as ações do clã Hyuga e Yuto-kun. Para facilitar seu trabalho, você não receberá novas tarefas por enquanto. Quanto ao motivo, vou espalhar a notícia de que você está prestes a se tornar um conselheiro do quarto Hokage. Afinal, o novo conselheiro precisa de bastante tempo para aprendizado independente. A propósito, Yuto-kun, sua nomeação como conselheiro do quarto Hokage não é apenas uma fachada. Use este tempo para aprender como auxiliar o Hokage na administração da vila. Você já serviu como vice-comandante na linha de frente. Você tem a capacidade. Yuto prontamente expressou sua lealdade. Hokage-sama, o senhor ainda não está velho. Não, eu sou velho. Velho demais para reprimir as ações incomuns do clã Hyuga. Talvez este assunto deva ser tratado pelo meu sucessor. Hiruzen acenou com a mão. Pode ir agora. Entre em contato comigo sempre que precisar, e informe Minato sobre a situação do clã Hyuga para mantê-lo a par de tudo.
Sim, Okage-sama. Ah, é? Insatisfeito por termos saído da vila sem permissão? Yashi tomou um gole de chá. Entendo. O Okage deve ter adivinhado que fomos em busca do deus da lua. Mas nem mesmo o terceiro Okage poderia saber que esta viagem foi muito proveitosa, inclusive com o encontro com Meiko. Muito bem. Continue coletando informações. No entanto, Yuto-kun, o líder do clã, olhou para o rapaz da família secundária como se estivesse contemplando um grande tesouro. Ainda estamos com o mesmo problema. Você deveria se estabelecer, casar e ter filhos. Sobre isso, chefe do clã, respondeu Yuto sem jeito. Talvez eu precise entrar no prédio do Okage em breve para estudar. A vila parece me favorecer como conselheiro, então talvez eu não tenha tempo para lidar com meus assuntos pessoais. Yashi ficou surpreso, mas depois sorriu. Que bom. Sigam as instruções da vila. Na verdade, isso é algo positivo. Um espião em posição de destaque naturalmente coletará mais informações. Yashi jamais considerou a possibilidade de Yuto se libertar do controle após conquistar o poder. Mordida da presa do leão, força aprimorada pelo chakra Selo Yin. Não importa quantas habilidades alguém possua, uma única ativação do selo da maldição faria até o leão mais feroz morrer instantaneamente. Yuto deu um soco em uma árvore grande, fazendo com que a neve explodisse em um formato semelhante a fogos de artifício. No entanto, quando ele retirou o punho, a casca estava intacta. Seu punho gentil havia atingido um nível em que ele podia canalizar a força para o interior do objeto sem usar chakra, deixando a casca intacta, mas despedaçando o núcleo. Yuto era verdadeiramente um guerreiro de tempo integral, treinando sempre que não estava acamado. Yuto. Uma voz feminina veio de cima. Tsunade, sorrindo, sentou-se na copa de uma árvore e jogou-lhe uma cabaça. Em alguns minutos, você poderá beber. No mundo ninja, um menino de 15 anos é considerado adulto. Sensei, Yuto sacudiu a cabaça. Por que o senhor está aqui? Onde está Shizune? Ela saiu para brincar com os amigos. Sinceramente, vocês dois são cruéis o suficiente para deixar essa senhora idosa em casa. Você não é velho. Com o Selo Yin, você estará tão jovem como sempre daqui a 20 anos. O envelhecimento está na mentalidade. A mulher loira suspirou, atirando uma bola de neve em Yuto. Quando Shizune foi embora, sabe o que eu disse a ela? Volte na hora, ou ficará sem doces por uma semana. Era isso que a vovó Mito costumava me dizer quando eu era pequena. Yuto riu, saltando para se sentar ao lado de Tsunade no topo da árvore. Sensei, que tipo de bebida é essa? Sakura. Que estranho. Eu só ouvi falar de Sakura Mochi. A ignorância é um sinal da juventude. Sensei, seria melhor me dar um pergaminho de ninjutsu ou algo assim. Não estou interessado em álcool. Mesmo na véspera de ano novo eu deveria estar treinando. Você ainda é muito jovem para apreciar álcool. E que tipo de sensei eu seria se lhe desse trabalho de presente de aniversário? Isso não é algo que um bom sensei deveria dizer. Yuto riu, relaxando aos poucos. Ele estava ansioso para o ano novo que se aproximava. O ano 58 de Konoha marcou o fim da Terceira Grande Guerra Ninja. A Batalha da Ponte Kanabi havia mudado completamente o rumo do mundo até então. Obito se tornaria completamente sombrio, seguindo o caminho da loucura de Madara. Em um ano, ele se aproveitaria até mesmo do parto de Kushina para matar seu sensei e a esposa dele. Yuto não tinha certeza se deveria intervir. Sua coragem crescia. Com um clone contendo células de Hashirama, Yuto agora queria obter as células de Madara. Não por qualquer outro motivo além do fato de que os nomes Hashirama e Madara soavam, de alguma forma, harmoniosos juntos. Se ele insistisse nisso, seria como tirar um churrasco do fogo com as mãos nuas, correndo um grande risco. Além disso, Madara, à espreita no subterrâneo, provavelmente saberia sobre o deus da lua. Sua personalidade tornaria improvável que ele ignorasse o assunto. Ele poderia atacar a qualquer momento para capturar alguém com poderes semelhantes ao Rinnegan. Metade dos 4 clones já havia sido criada. Em alguns anos, seus poderes amadureceriam o suficiente para se libertarem da gaiola, realizando um sonho antigo. Usar as células de Madara pode acelerar o processo. O lendário fantasma de Uchiha, que mal sobreviveu com o apoio da estátua Gedo, deu seus olhos a Nagato, deixando-o em seu estado mais vulnerável. Mesmo que falhasse, ainda haveria Shizui. Isso apenas retardaria um pouco o crescimento do clone. Se eles compartilhassem o mesmo destino e fossem consumidos por seu sensei, vivendo juntos para sempre em um só corpo, seria uma história comovente, não é? Enquanto Yuto refletia, inúmeros fogos de artifício explodiram repentinamente do chão, rasgando o ar com um zumbido agudo. Diversas cores e formas explodiram contra o céu noturno escuro, envolvendo os dois em um mundo ilusório. Feliz Ano Novo! Feliz maioridade! A mulher loira gritou de repente, abrindo a cabaça de saquê de Sakura e despejando o conteúdo na boca de Yuto. O pássaro engaiolado tinha agora 15 anos. Capítulo 140. Gabinete do Okage. Yuto sentou-se no canto, com caneta e papel na mão, ouvindo e escrevendo, tal como fazia nas reuniões da sua vida anterior. No escritório, estavam reunidos os principais oficiais da Vila da Folha. Hiruzen, os conselheiros mais velhos, os líderes dos clãs, os chefes do hospital de Konoha e a equipe de defesa. Contando com Yuto, havia um total de 17 pessoas. Suna está prestes a entrar em colapso, disse Hiruzen em voz baixa. Vocês todos viram o pedido de trégua que eles enviaram há alguns dias. O que acham? Vamos ouvi-los.
Danzo respondeu imediatamente: devemos cessar a guerra com Suna. Os manipuladores são difíceis de enfrentar no campo de batalha, e nossas tropas têm dificuldades para penetrar naquele país desértico. Concordo. Fugaku concordou com Danzo desta vez. Graças à operação de resgate do ano passado, Komogakure está temporariamente aliada a nós. Se também conseguirmos apaziguar Suna, os únicos inimigos restantes de Konoha serão Kerigakure e Iwagakure. A primeira está sem líder, e apenas a segunda merece preocupação. Talvez possamos terminar a guerra este ano. As principais autoridades expressaram suas opiniões, e a sugestão de pôr fim ao conflito com Suna recebeu ampla aprovação. Este era o terceiro ano da guerra, e todos haviam perdido amigos e familiares na linha de frente. Na semana passada, Fugaku realizou o funeral de seu tio. O ódio transformou-se em entorpecimento, e o entorpecimento em dor e exaustão. Os altos funcionários das vilas ninja não eram políticos ocultos, mas sim shinobi que podiam entrar em combate a qualquer momento, o que os tornava mais conscientes dos horrores da guerra. Certo, Hiruzen assentiu. Vamos pedir ao País do Vento que envie uma carta de negociação. O novo Kazekage dele se chama Rasa, um jovem excelente, é preciso muita coragem para se curvar. O Okage acenou com a cabeça para Danzo. Danzo, como de costume, você redigirá o acordo de cessar-fogo. Tudo bem, respondeu Danzo com um sorriso frio. Faremos com que a Terra do Vento nos forneça reparações de guerra e um certo número de pergaminhos de técnicas de marionetes. A discussão sobre o acordo de cessar-fogo com Suna foi concluída rapidamente e com grande eficiência. Nenhum dos oficiais queria continuar lutando contra esse inimigo desesperado e empobrecido. Com consenso unânime, Hiruzen aprovou o acordo sem dificuldades. É concordar com as negociações de paz com Suna e deixar Danzo Shimura redigir o tratado detalhado. Yuto anotou isso e continuou a ouvir o próximo tópico. Este foi o terceiro dia do novo ano e a primeira reunião de alto nível do 58º ano de Konoha. Nos últimos dias, Hiruzen elogiou publicamente Yuto em várias ocasiões como um braço direito indispensável para a próxima geração de Hokage, chegando a conceder-lhe o privilégio de ouvir e aprender durante reuniões de alto nível. Isso não foi uma dica, foi uma indicação clara. Minato Namikaze se tornará o quarto Hokage, e Yuto Hyuga será um membro fundamental da nova estrutura de poder. Todos em Konoha souberam disso nos 2 primeiros dias do ano novo. Com a morte de Orochimaru e o desinteresse de Jiraiya e Tsunade pelo cargo de Hokage, ninguém conseguia competir com Minato. Portanto, a operação contra o Deus da Lua permanece temporariamente suspensa. O último tópico da reunião dizia respeito ao Deus da Lua. Por cautela, Hiruzen optou por não provocá-lo. Alguém mais tem algo a dizer? Perguntou Hokage, um procedimento normal antes de encerrar a reunião. Hokage-sama, Yuto ergueu a mão, coçando a cabeça em sinal de desculpas. Tenho algumas ideias. Yuto, fique à vontade para falar o que pensa, incentivou Hiruzen com um sorriso. É bom que você já tenha essas ideias logo no início da sua participação. Sim, Hokage-sama, Yuto se virou e falou suavemente. Ancião Danzo, com relação ao tratado de paz que o senhor redigiu, o único preço a ser pago pelo País do Vento é dinheiro e pergaminhos de marionetes? Sim, Danzo franziu a testa. A economia de Sunagakure é muito subdesenvolvida. Essas demandas já são um fardo para eles, assim como foram as demandas durante a Primeira e a Segunda Grande Guerra Ninja. Seu tom era desagradável. A primeira sugestão de Yuto visava sua responsabilidade, dando a impressão de ser uma afronta deliberada, mesmo que fosse em prol do interesse público. As reparações são boas, mas acho que, em vez de dinheiro, deveríamos pedir um lugar. Onde? Montanha Pé de Ferro, disse Yuto calmamente. Fica na fronteira da Terra do Vento, perto da Terra do Fogo. Possui uma grande quantidade de metais especiais usados para juntas de marionetes. Nós tomamos esta montanha, dificultando a produção de marionetes por Suna. Eles teriam que gastar tempo e esforço procurando outras minas ou comprar de nós. Os oficiais fizeram uma pausa, considerando a sugestão de Yuto. Impossível, gritou Danzo. Completamente impossível. Se exigirmos a montanha Pé de Ferro, Suna recusará e continuará lutando contra nós. Então que lutem, disse Yuto sem expressão. Lutaremos até que Suna seja completamente destruída. Todos sabem que, com a frágil economia do País do Vento, eles serão os primeiros a cair. O novo Kazekage é pragmático. Ele encontrará um meio termo. Você, a expressão de Danzo mudou. Você é muito radical, Yuto. Isto não é extremismo, é maximizar os ganhos da guerra. Bobagem, rosnou Danzo. Isso pode levar a consequências incontroláveis. De jeito nenhum. Yuto assentiu pensativamente, mas de repente mudou de atitude, demonstrando desdém. Então, tal proposta poderia levar a consequências incontroláveis. Mas ancião Danzo, sua sugestão do mês passado de libertar o Jinchuriki da 9 Caudas para destruir a Megakure, também me pareceu irresponsável e extrema. O escritório ficou em silêncio. Os funcionários olharam para Danzo, depois para Yuto, percebendo que a verdadeira intenção de Yuto era repreender Danzo. Quanto ao motivo pelo qual ele ousou desafiar um ancião tão abertamente, todos entenderam a razão. Ficou claro que Minato ouviu algo na linha de frente e deu essa ordem antes de partir. Ele estava arriscando a vida no campo de batalha, detendo inimigos sozinho, enquanto Danzo planejava enviar sua amada para a morte. Até mesmo uma pessoa de temperamento ameno como Minato ficaria furiosa. Se seu temperamento fosse pior, ele poderia ter usado a técnica do deus voador do trovão para matar Danzo da noite para o dia.
Quanto ao motivo pelo qual Yuto defendeu Minato, para todos fazia todo sentido. Esperava-se que Minato se tornasse Hokage este ano, e Yuto, como seu subordinado mais capaz e leal, teve que suprimir os atuais conselheiros do terceiro Hokage. Esse era o seu dever, e também uma regra não escrita na vila. Caso contrário, Minato se tornaria Hokage sem que ninguém o ouvisse, transformando-o em uma figura decorativa, uma piada colossal. A transição do velho para o novo, o choque entre as facções foi, de certa forma, uma prova da prosperidade de Konoha. Fim do vídeo. Para acesso antecipado à continuação dos vídeos, ou para incentivar o canal, vire membro. Muito obrigado.